Graças a Deus por mais um dia que Deus tem nos concedido. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre Nabucodonosor, né? Um personagem bíblico. Nós vemos que, se a gente for ver assim, em miúdos, ele mexe muito com a nossa imaginação, né? Por tantas coisas que ele fez, e Deus usando ele para poder trazer juízo contra o povo de Judá. Eu queria ler só um versículo aqui, meus irmãos, que está relatado em Daniel, capítulo 4, versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e o pode humilhar ao que andam na soberba. E pode humilhar aos que andam na soberba. Então nós vemos, irmãos, que Nabucodonosor ele era muito exaltado, ele era muito soberbo, ele se tornou muito soberbo. E Deus, né, até ele teve um sonho, e nós vemos aqui que ele ficaria 7 tempos fora, comeria, viveria como um animal mesmo, como nós já conhecemos a passagem. Mas eu queria falar aqui, meus irmãos, de algumas coisas de Nabucodonosor, quando ele exatamente assumiu o seu reino. E nós vemos, alguns os estudiosos falam, que antes de ele assumir, se a gente for puxar um pouquinho atrás, até puxando um pouquinho mais para trás, a Babilônia ela era um reino, que era dominado pela Assíria, que a Síria que invadiu Samaria, ou seja, Israel, dominou Israel, e ela era um povo dominado pela Assíria, pelo Império Assírio. Mas nós vemos Nabopolassar, que era o pai de Nabucodonosor, nós vemos que ele já começa a procurar uma independência. Uma independência, o povo babilônio, o povo caldeu, uma independência. E essa independência começou em 626 antes de Cristo, fez a independência de Babilônia e governou a cidade, 626. Então, Nabopolassar, ele governou a Babilônia de 626 a 605 antes de Cristo. Mas em 609, Nabucodonosor já era o corregente. Nabucodonosor, meus irmãos, antes de ele ser rei, antes de ele ser levantado ao trono, ele era um general dos exércitos, ele estava em batalha, ele estava procurando anexar mais cidades à Babilônia, porque até então a Babilônia já tinha vencido o Império Assírio. Então ele, como general, ele estava buscando outras cidades para que fosse anexada à Babilônia, ou seja, estava conquistando outra cidade, outros povos. Como nós vemos que ele teve uma guerra contra Faraó Neco, o faraó do Egito, mas a Babilônia ele nunca conseguiu anexar o Egito na Babilônia, porque teve muitas batalhas, mas algumas cidades ao qual o Egito estava tomando conta, porque tinha o Império Assírio, mas o Egito ali também tinha umas cidades do domínio do Egito. Mas essas cidades também a Babilônia tomou e jogou o Egito, no caso, ficando mais para o lado do Egito mesmo. Então eles ficaram para bem longe. Então, ele começa, em 609 a.C., Nabucodonosor pôs-se à frente dos exércitos, como nós falamos. Mas em 605, ele estava em batalha, mas ele descobre que o seu pai morre, e ele volta para poder, aí ele volta para poder, no caso, fazer o funeral do pai, e ele é colocado como regente. Na mesma ocasião aqui, abateu o poder do Egito na famosa Batalha de Carquemes, como nós estamos falando. Mas em 597 a.C., como nós vemos, eles invadiram Jerusalém, e ele colocou lá um rei, e depois a gente vê que eles tiveram a primeira rebelião, 597. Ele vai, invade a cidade e leva muitos homens, muitas pessoas para a Babilônia. E tiveram a primeira e em 587 a segunda. Para a gente entender um pouquinho acerca do que ele representa, qual foi onde ele entrou exatamente na história dos judeus ou dos hebreus, assim como os irmãos preferirem. Então o que nós vemos, esse homem, ele foi muito poderoso, e nós vemos que ele é um símbolo mesmo de poderio, um símbolo mesmo de um homem que vai à frente, que ele não só mandava os soldados, ele ia nas guerras como chefe dos exércitos, como general dos exércitos, mas também
algumas coisas nós podemos colocar, algumas coisas que ele fez, alguns empreendimentos que ele fez na cidade. Ele fez a cidade crescer muito. A cidade da Babilônia, né, ela cresceu muito. Ela cresceu muito em fortificações e até mesmo em algumas construções. Para nós termos uma ideia, meus irmãos, ele construiu um zigurate, né, uma torre, de mais ou menos 90 metros de altura. Alguns dizem até que era uma torre, né, que era uma torre de Babel, porque nós sabemos que Babel, colocado na Mesopotâmia, e a Mesopotâmia, né, é um antigo império caldeu, como os irmãos nós já sabemos. Mas o que nós vemos exatamente, e também hoje acharam recentemente uma escavação arqueológica, recentemente não, né, quase uns 100 anos já, 1909, 1914, no inverno, eles estavam escavando aquela parte da Mesopotâmia ali, e eles acharam, né, um muro de 21 metros de largura. Tamanha era o empreendimento que eles fez. Mas uma coisa, meus irmãos, que deixa exatamente nós muito assim mesmo, muito curioso em saber como poderia ser, é o famoso jardim suspenso que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor fez jardins suspenso porque a sua mulher Amites, que ele colocou como esposa para poder anexar alguns reinos, né, uma forma política, mas provavelmente ele também a amava. Amites, ele toma como esposa, e como ela tinha saudade da terra dela, onde vinha, né, aquele vento da montanha, que ela morava praticamente num lugar que existia floresta, então para ela não sentir saudade, né, daquele lugar onde ela vivia, né, para ela estar mais, no caso, estar mais ali mesmo, ficar mais ali, mais bem colocada no lugar onde ela estava ali, ficar bem firme mesmo, não sentir tanta saudade do lugar onde ela morava. Então ele constrói os jardins suspensos, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então Nabucodonosor, ele fez vários empreendimentos, e também aquela famosa, né, estátua que ele construiu, que nós sabemos que ele construiu uma estátua, que aqueles homens ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram, e ele vê, né, o Deus de Israel livrando aqueles 3 homens da fornalha, e quando ele olha tinha 4. Então nós vemos que ele constrói, e essa estátua não era uma estátua baixa, mas praticamente uns 27 metros ou 30 metros de altura. Então nós vemos que Nabucodonosor, o império dele foi muito fabuloso pelas coisas que tinha, pelas riquezas. Porque ele entrava nas cidades, ele saqueava e ele investia nas construções. Os assírios também, mas o império babilônico ele foi muito além. Né? Eles anexaram algumas cidades para a Babilônia. Então ele viveu até 562 a.C., né? Ele passa por essa situação que nós falamos aqui, acerca da sua loucura, né? Que nós vemos aqui, acerca da sua loucura. Ele passa por isso e ele vem morrer logo após. Então, meus irmãos, é uma breve biografia, um breve comentário acerca de Nabucodonosor. Mas entendamos, Nabucodonosor, ele foi um homem muito grande assim, em termos de postura, em termos de enriquecimento, em termos de inteligência, porque ele era general do exército. Antes de se tornar rei, ele já era general. Ele não era aquele filho que ficava em casa, não. Ele ia mesmo para as batalhas, anexou várias cidades à Babilônia, e depois nós vemos que os médios e os persas, né, eles invadiram a Babilônia. Mas antes de acontecer isso, alguns até dizem que a Babilônia, né, quando ela foi invadir a Síria, porque a Síria ela foi invadida pelos babilônios. A Síria foi invadida, né, eles invadiram a Síria, mas alguns dizem que a Babilônia ela se junta com os medos, não com os persas, com os medos, e através dessa aliança que eles têm, eles invadem a Babilônia. Por isso que fala neobabilônico, eles invadem, né, a Síria, quer dizer, eles invadem a Síria. Então, é interessante nós sabermos, e depois nós vemos, depois passados 70 anos, foi exatamente o tempo, né, que nós vemos que o profeta Jeremias, porque se a gente fosse pegar todas as aparições, todos os momentos que Nabucodonosor teve com Jeremias, né, e com outros profetas, até mesmo com Ezequiel, e com outros homens como Daniel, nós vemos que tem muita coisa. Mas também nós vemos que também uma das coisas, ele pegou um rei também, tirou os olhos, matou por causa de uma rebelião.
Então nós vemos que era um homem muito grande, um homem que se exaltou muito, mas aqui, por isso que eu escolhi aqui, pela vontade de Deus, eu escolhi esse versículo aqui. Ele tem todas essas conquistas, claro que Deus permitiu, tem todas essas conquistas, faz vários empreendimentos, mas aí quando o coração dele começa a se exaltar, como nós vemos que o coração dele se exalta, ele acha, né, que até ele tem um sonho lá da estátua, né, que a gente vê que a estátua seria quebrada, que uma pedra viria no pé da estátua, e é ouro, prata, bronze, barro misturado, né? Mas o que nós percebemos aqui é que ele começa a se exaltar, ele queria saber como seria o seu reino, e Deus dá essa visão para ele da estátua. Mas ele começa a se exaltar tanto que Deus coloca ele para viver como os animais. E aí ele reconhece, né, quem é realmente o Deus Todo-Poderoso, o Deus, né, maravilhoso, aquele Deus que permitiu que ele pudesse ter a conquista a qual ele teve. Então, por isso que nós temos que saber acerca de Nabucodonosor, para saber algumas curiosidades a qual ele teve. Então nós vemos que ele começa, né, o seu reinado em mais ou menos 605, mais ou menos, mas 609 ele já começa a ser co-regente do reino, anexando, né, algumas nações, algumas cidades na Babilônia. Amém, irmãos? Então, isso é um breve comentário. Se os irmãos tiver alguma coisa para acrescentar, manda para nós. Que Deus fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Amém.